Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, pessoal, vou trazer para vocês um setup que eu particularmente acho muito da hora, tá? Eu já tentei fazer vários estudos com base nele, já fiz vários estudos com base nele, na verdade. Eu acho que é um setup muito bom. Ele pega reversões de preço de uma forma muito boa, cara, muito assertiva mesmo. Mas, como eu sempre comento, né? Nem tudo é perfeito. Quando o ativo está em tendência, ele vai estopar relativamente, como foi o caso de hoje, por exemplo, que o índice subiu muito. Mas quando o ativo está meio truncado, que ele vai fazendo aqueles para cima e para baixo, vai e volta, é um setup que te paga muito, cara, te paga muito. E se você tem um alvo relativamente pequeno no dia, eu acredito que compensa você estudar esse setup, você ver as suas possibilidades dentro do seu gerenciamento, aquilo que eu sempre falo, que eu sempre vou falar e sempre vou deixar o mais claro possível. O meu objetivo aqui não é te oferecer um graal, não é gravar um vídeo lá na B3 e falar que você que está perdendo dinheiro na bolsa, a partir de hoje você vai começar a ganhar dinheiro na bolsa, porque eu tenho uma ferramenta que, cara, vai potencializar os seus ganhos na bolsa de valores. Cara, não, não é isso. Meu objetivo aqui é e sempre vai ser te oferecer ferramentas, tá? Se você, por algum acaso, está procurando um setup milagroso, então você está procurando no lugar errado. Eu não estou aqui para te oferecer um setup milagroso. Eu estou aqui mais uma vez para te oferecer ferramentas, estudos, robôs, setups, códigos que vão te ajudar, tá, a potencializar aquilo que você já tem dentro de um entendimento básico que você, obviamente, já tem. Se você está operando a bolsa, obviamente, você já estudou bastante, você já viu bastante coisa sobre gerenciamento de risco, sobre posição, sobre tamanho de mão, sobre capital, enfim. Você já viu muita coisa e aí eu venho aqui para te oferecer ferramentas, para te oferecer setups, para te oferecer indicadores, robôs, regras de coloração, alarmes, enfim, screens que vão te ajudar a potencializar aquilo que você já tem, aquilo que você já sabe, beleza? Então, você nunca vai me ver aqui falar que achei o grau. Não. A gente chega perto, a gente chega quase, tá quase, cara, mas não tem jeito, cara, não tem como. O negócio é você ir de pouquinho em pouquinho, cavando, crescendo, evoluindo, amadurecendo, para quê? Daqui a algum tempo você encontra consistência, beleza? Então, se você quer ter acesso a esse e a praticamente mais de 100 indicadores, robôs, regras de coloração, alarme, screen, setup, enfim, tá aqui na descrição desse vídeo o link para você dar aquela força pra gente, adquirir o acesso vitalício ao nosso Drive. Cara, você vai ter acesso vitalício. Você vai pagar uma única vez e vai ter acesso vitalício a todos os nossos setups, robôs, indicadores, a todas as atualizações e futuros lançamentos também. Tá? Então, esse robô aqui, por exemplo, do Hash Lowest, está disponível no Drive. Aí você vai ter acesso a esse, ao fluxo de preço, ao Taurus, ao Scalp, enfim, a todos eles, tá? De forma vitalícia. Enquanto o Drive existir, enquanto o Profit existir, enquanto tudo isso aqui estiver funcionando, você vai ter acesso a todo esse conteúdo, beleza? Tá na descrição, cara. Não deixe de dar aquela força pra gente. Eu te agradeço muito se você puder dar aquele suporte, beleza? E se você quer aprender a programar os seus próprios indicadores, também está aqui na descrição do vídeo o curso do Sclerep, que é o melhor curso de programação para Profit que você vai encontrar por aí, tá bom? Tá na descrição do vídeo. Eu agradeço muito também, nós somos afiliados. O Herbert é um cara fantástico, é muito top. Ele, mano, sabe muito. O canal dele também é muito top. Se você puder acompanhar, dar aquela força. Enfim, bora aqui pro vídeo. Vou explicar para vocês porque esse setup eu estou seguindo mais ou menos a mesma ideia do fluxo de preço. Quem viu o último vídeo do fluxo de preço percebeu que eu coloquei várias coisas a mais, tá? E aqui nesse etapa específico, eu adicionei também essas coisas que eu coloquei lá no fluxo de preço. O fluxo de preço tem dois tipos de setup, o da coloração de tendência e o de reversão. Então, como esse setup aqui do Highest Low é um setup de reversão, eu coloquei praticamente os mesmos parâmetros. Óbvio que uma coisa tem que ser diferente, a gente tem que ajustar ao setup, ao indicador, ao operacional e tudo mais, mas é basicamente a mesma coisa, vocês vão ver aqui através do código, beleza? Então, primeiro, o que é highest e lowest? Vamos lá. Highest, o próprio nome já diz, é a maior máxima, ou o maior valor dentro de um grupo de valores. E lowest é a menor mínima ou o menor valor dentro de um grupo de valores, tá bom? Então, a gente tem aqui no Profit já nativo duas funções, a highest e a lowest. Eu posso configurar elas
utilizando os parâmetros de preço, volume, enfim. E aí eu posso pegar a maior máxima, a maior mínima, a maior abertura, o maior fechamento. Da mesma forma, eu posso pegar a menor máxima, a menor mínima, a menor abertura, o menor fechamento dentro de um determinado período, tá? E aqui nós temos no nosso código reservado os valores de maior máxima e de maior mínima, tá bom? Que tá aqui pelo níveis aqui, então que são os períodos, né? Então eu tenho a menor mínima dos últimos 20 períodos e a maior máxima dos últimos 20 períodos, beleza? E aqui a gente tem uma média central, mas isso aqui eu acabei nem usando aqui nesse setup, porque esse setup veio de outro, enfim, mas tá aqui se você quiser usar quando você copiar o código, tá à sua disposição, beleza? Então, isso que é o hash load. Ele vai pegar os últimos 20 períodos ou os últimos X, N períodos que você quiser. Você pode configurar 10, 5, 20, 30, 200. E ele vai marcar a maior máxima e a menor mínima desses XN, desses N períodos que você quiser. E aí ele vai plotar no texto, e aí ele vai plotar no gráfico essas linhas aqui da maior máxima e menor mínima, respectivo ao valor do período que você escolher. Ele vai olhar 20 períodos para trás e vai marcar a maior máxima e a menor mínima, tá bom? E aí ele forma esse canal aqui que vocês estão vendo de preço, ó, forma esse canalzão aqui de máxima e de mínima que vocês estão acompanhando aqui. Se a gente chegar aqui na configuração do indicador e colocar, por exemplo, 200, esse canal vai ficar muito maior, porque ele vai pegar a maior máxima e a menor mínima dos últimos 200 períodos. Tá vendo? O canal fica muito maior, fica muito mais comprido, porque ele vai olhar 200 períodos para trás para poder ver a maior máxima e menor mínima desses respectivos períodos, tá? Mas a gente está usando aqui como é day trade, o objetivo é ter ganhos dentro de um período curto de tempo, então a gente olha sempre para um escopo menor de tempo. A gente não vai ficar olhando 200 períodos, a não ser que você queira fazer swing trade, alguma coisa nesse sentido. E aí você vai pegar uma ação, você vai colocar um período muito maior. Mas day trade, gráfico rank e tal, vamos nos atentar aqui àquilo que realmente importa, tá? Vamos pegar aqui um período de 20 períodos para a gente poder olhar a maior máxima e menor mínima dos últimos 20 períodos, tá bom? E aí, nos seus estudos, você pode adaptar isso, tá? Ah, Rafa, eu quero 5, eu quero fazer micro scalp, cara, quero pegar 15 pontos por operação e já era, quero pegar 10 pontos, 20 pontos, 50 pontos, mas, Rafa, putz, eu quero fazer operação de 500 pontos, então eu vou dar uma olhada num período maior, porque muito provavelmente vai ser mais assertivo. Então, você com o código vai ajustar o período, porque você quer fazer operações muito maiores, e aí você vai fazer o ajuste fino ali da sua programação do seu setup, daquilo que você está buscando dentro do mercado. Show? Então, entendendo o que é highest lowest, a gente tem duas opções aqui para plotagem, né, dessa faixa de preço. Vocês percebem que eu tenho aqui a função de topo e fundo e a função de levels. Levels são essas linhas que eu defini aqui como levels, que são os níveis, né, do topo e fundo. E a gente tem a questão aqui do topo e fundo mesmo, que são linhas horizontais sem essa quebra aqui, ó, tá? Eu deixei definido aqui, vou tirar aqui a questão do livro, só para vocês verem que ele vai marcar só a linha, tá vendo? Ele não vai dar aquelas quebradas assim que ele dá toda vez que ele tem um topo, um fundo maior do que o outro, que ele acha uma maior máxima, uma menor mínima diferente da outra, ele vai, ao invés de ele fazer o canal todo desenhado, não, ele vai simplesmente plotar a linha horizontal e vai continuar plotando enquanto não houver um nível diferente daquele. Então, se a gente deixar os dois plotados aqui, é óbvio que ele não vai coisar, mas ele vai plotando as linhas ou o canal. O canal fica muito mais prático da gente visualizar e acompanhar o desenvolvimento do setup, beleza? É a mesma coisa, são os mesmos sinais, tá? Não tem diferença nenhuma, só questão visual mesmo, das linhas horizontais e do setup sendo ajustado, sendo plotado ali. Tá bom, pessoal? Então, aqui é a questão do indicador mesmo, que ele vai utilizar, que o algoritmo vai usar para fazer as entradas e saídas, beleza? Tem a questão do período que ele vai olhar para trás, highest low, que eu expliquei para vocês aqui, questão de topo e fundo e dos levels, plotagem da média, aqui não tem necessidade, né, de plotar a média, isso aqui é uma média central, se a gente colocar como verdadeiro aqui, vocês vão ver que ele vai plotar uma média no centro. E essa média ela serve muitas vezes como referência, talvez de stop, talvez de pullback, regiões de pullback e tudo mais, que você pode usar ali para poder ter uma noção
mais ou menos mais macro do que está acontecendo. Você vê que ó, ele respeita bem a média. Vai aqui na média, faz um pullback, depois ele consolida, ó, faz um pullback aqui na média e tal, novamente um pullback, etc. E aí, essa média, ela é referente ao próprio nível aqui do canal, tá bom? Então, basicamente isso é questão da média. E aí, depois tem uma questão de considerar horário, que é o que o pessoal pediu bastante, né? Para colocar uma opção de horário nos robôs, para que quando você esteja operando ou queira fazer um backtest, você consiga definir o período da manhã, o período da tarde e tal. O pessoal pediu bastante. E aí, nesse daqui, eu já fiz ele pronto com a questão do horário. Então, a gente tem aqui a opção de considerar o horário. Se você marcar como verdadeiro, ele vai levar em consideração a hora que você colocar aqui, das 9 às 17h30. Se você marcar como falso, ele não vai levar em consideração, ele vai plotar todas, vai pegar da abertura do mercado até o encerramento do mercado todos os sinais do robô ou do indicador, beleza? E aqui no código, é uma coisa que é básico próprio, se você selecionar aqui uma variável, um parâmetro de input, no próprio código ele já grifa aonde está esse parâmetro. E para a gente poder utilizar essa questão do horário, o que que a gente faz? Eu, particularmente, faço desse jeito. Existem inúmeras formas de você fazer, mas eu faço dessa forma que eu acho mais simples. Eu crio uma variável chamada timeOK, ou seja, tempo ok, obviamente, né? E aí eu crio as condições. Ela é uma variável booleana, tá aqui, timeOK, é uma variável booleana. Eu crio ela e coloco, olha, se o time, ou seja, se o time, o horário do sistema agora. Quer ver? Se a gente vir aqui nas funções e buscar time, ele vai me retornar, retorna a hora da barra atual, não é o horário do sistema, tá bom? O current time, que é o horário do sistema. Isso aqui é diferente. O time é o horário da barra. O current time é o horário do sistema. Isso aqui dá muita diferença, tá bom? Muita gente às vezes usa as funções date e não entende qual é a diferença da current date para a função date, tá? A função date, ela retorna o horário, a data, desculpa, da barra. E a current date retorna a data do sistema. Então, por exemplo, se você coloca lá current date e tal, você quer analisar uma data específica, se você coloca current date igual a date, por exemplo, ele só vai olhar se a data atual for igual à data da barra. Só se a data atual for igual à data da barra. Se você colocar algo diferente, o, o sistema não vai funcionar, o sistema inteiro. A condição que você cria ela não vai funcionar. Porque, por exemplo, no sábado não tem mercado. Então, se você cria um código aqui e você está analisando ele no sábado e o current date é diferente do date e você coloca essa condição como uma condição para poder validar alguma coisa, vai dar erro, ele não vai fazer. Você vai ficar, caramba, o que que eu estou errando? Tá tudo em branco, o código aqui não está dando certo. Por quê? O date é diferente do current date. E o time é a mesma coisa. Você tem a função de time, que retorna o horário da barra atual que está aberta, e o current time, que retorna a data atual do sistema. Então, no seu computador Windows aqui, qual é o horário que está no seu computador, no seu sistema operacional? É esse horário. E aí você tem o horário da barra e tem o horário do sistema, beleza? Então aqui eu uso o time, porque eu quero a data da barra, a hora, desculpa, da barra, eu não quero a hora do sistema, quero a hora da barra. Então, se essa barra for maior ou igual ao horário de início, ou seja, 9 horas, outra coisa, no replay também, tá? No replay. Isso é importante, porque se você coloca isso aqui e você vai rodar o replay no sábado, ele não funciona. Tá? Por quê? Porque a data do sistema, num sábado, obviamente, é diferente da data que você está rodando no replay. Muita gente vai fazer, por exemplo, faz um código, o pessoal me manda, Rafa, não está funcionando no replay, o que está acontecendo? Aí quando eu vou ver, ele está usando o current time e o current date, ao invés de usar o time e o date, porque ele está olhando a data do sistema e não a data da barra. Por isso que não funciona no replay muitas vezes, tá? Então, aí eu uso essa variável time ok com a função time maior que o horário de início e menor ou igual ao horário final. Detalhe, se eu colocar menor aqui, ele só vai olhar para barras que foram informadas até as 17h29, tá? E se eu colocar maior, só da 9h01. Ele não vai olhar a barra das 9 horas, nem das 19, nem das 17h30. Por isso que eu coloco maior igual. Show? E aí, o pessoal pediu muito, eu acrescentei isso aqui nesse código para dar uma. Que aí depois a gente já usa como padrão para os outros. Tá? Depois, pessoal, vamos entrar na execução. E essa execução, ela é um pouquinho mais complexa. Eu preciso que vocês prestem atenção para vocês entenderem, cara. Porque, mais uma vez, o pessoal vê os vídeos, mas talvez não preste muita atenção. Ou eu entendo que
que realmente fica um pouco mais complexa a programação e a galera tem um pouco de dificuldade de entender. Isso é normal, tá? Não estou desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus, mas precisa ficar inculcado na cabeça de vocês que a partir de agora, meu, a gente está trabalhando com robô, cara. O negócio está executando o seu dinheiro lá na bolsa de forma automática. Então você precisa entender o que está acontecendo, você precisa saber o que está sendo feito. Ainda que você não entenda profundamente o que está acontecendo, mas você precisa saber o que, que o robô está fazendo. Isso é extremamente necessário. Vou repetir, extremamente necessário. Você precisa saber o que o robô está fazendo, tá? Cara, presta bem atenção. Esse robô, ele tem algumas condições muito específicas, da mesma forma que tem o fluxo de preço, tá? Então, a gente já começa pelo tipo de ordem. Tipo padrão que eu uso em todos. Tipo um para ordens a mercado, tipo 2 para ordens a limite. O que que é isso, Rafael? Ordens a mercado é quando dá o sinal de compra e venda, ele executa a ordem a mercado. Ele garante a execução da ordem, mas não garante o preço. Provavelmente você vai pagar um spread. Tipo de ordem 2 é ordens limite. O que que vai acontecer? Ele vai posicionar na pedra ali no fechamento do preço uma ordem, como se ele tivesse colocado na pedra. Sabe como você segura Shift? Aqui, ó, Shift e Alt aqui, ele coloca uma ordem na pedra aqui, ó. Aqui tá sem, mas beleza. Coloca aqui, é a mesma coisa. É exatamente isso. Ele vai posicionar na pedra uma ordem limite. Se o preço subir direto, ele não vai executar. Se o preço descer direto, ele não vai executar. Tá? O preço tem que o book tem que literalmente executar aquela sua ordem que está ali na pedra. Então você garante o preço de execução, mas você não garante que ela vai ser executada, beleza? Dentro então desse tipo de ordem 2, para esse setup de forma específica, para o tipo de ordem número 2, nesse setup aqui de forma específica, eu tenho a opção de colocar ordens nas linhas. O que que é isso? Vamos lá. Vou selecionar aqui para mim no código visualizar onde está essa opção. Ó. Aqui, execução. Verifique se está posicionado, se não tiver, envia ordens conforme o sinal de compra e venda. Beleza. Se não tem posição, se not has position, então, ele vai olhar, vai pesquisar lá, pô, tem posição ou não tem posição? Se ele não estiver posicionado, ele vai fazer isso. Se ele estiver posicionado, ele vai pular essa parte. Esse bloco aqui não será executado. Então, se não tem posição, ele vai olhar, o tipo de ordem é igual a um. Se for igual a um, então ele finaliza aqui esse bloco e já vem aqui para o final. Beleza. Vai comprar ou vender a mercado. Se não é igual a um e é igual a 2, então deixa eu ver o que eu vou fazer. Se for igual a 2, eu tenho mais uma outra condição aqui, ó. Eu quero posicionar a ordem na linha ou eu quero posicionar a ordem em qualquer outro lugar? Porque eu tenho aqui as opções, ó. Se não for para posicionar as ordens nas linhas, então, quando tiver um sinal de compra, um gatilho de compra ou venda, eu vou enviar uma ordem de compra ou de venda a limite no fechamento do preço. No fechamento do preço, tá? Agora, se por algum acaso eu quiser posicionar as ordens nas linhas, eu não vou esperar ter um gatilho de compra e venda. Eu simplesmente vou ver se está ok no tempo, se o meu gatilho de tempo está ok, tá? E aí eu vou verificar se eu estou considerando ou não o horário. Se eu estiver considerando o horário, eu vou ver se o horário está ok e se o volume está ok, porque eu não quero que ele envie ordens em gap, tá? Não quero que ele envie no pregão, beleza? Isso aqui também é questão de backtest, tá? Então, eu vou, se o time estiver ok e o volume estiver ok, eu vou enviar uma ordem de compra na menor mínima e uma ordem de venda na maior máxima. Esse VLOW é justamente essa linha vermelha aqui e o VHI é justamente essa linha verde aqui. Então, se eu quero posicionar as ordens nas linhas, quando eu ligar o robô, que eu der play lá, eu executar, o que que ele vai fazer? Ele vai posicionar uma ordem de venda aqui e uma ordem de compra aqui, tá bom? Ele não vai esperar os gatilhos de compra e venda, ele simplesmente vai posicionar as ordens aqui, tá? Isso é importante você saber, porque às vezes você vem e coloca aqui que você quer que ele ponha a ordem na linha, e aí você, ah, Rafa, mas puta, cara, ele deu o sinal de gatilho aqui e não comprou e não vendeu. Por que que ele não fez? Porque você tá com a opção de ordem. Pô, Rafa, tô ligando o robô que ele já tá posicionando as ordens, o que que tá acontecendo? Porque você deixou as ordens nas linhas como um verdadeiro. Você não deixou como falso. Aqui nesse exemplo está como falso porque a gente vai chegar aqui e eu vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona. Se eu vir aqui e colocar como verdadeiro,
Eu nem sei se ele vai alterar alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Ó, alterou bastante coisa. Ele foi posicionando as ordens nas linhas, tá vendo, ó? E aí, conforme o preço foi descendo, foi pegando as ordens aqui, ó. Também, mesma coisa. Foi pegando as ordens. Cara, pra você que faz scalper, na moral, pra mim isso aqui é muito top, tá? Porque ele sempre vai ficar posicionando as ordens. E olha aqui, ó, 40, 30, 40, aqui de 15 pontos, né? Uma porcaria. Mas beleza, ó, pegou 50, fez mais uma compra aqui, aí saiu aqui na linha e tal, mais uma compra aqui, ó, mais 60. Então, para você que é scalpeiro, 15 pontos por operação, pá, 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 batendo, cara, isso é top. Para mim, eu acho que é válido para você que quer fazer isso. Pô, vou ligar o robô 5 minutinhos aqui, tá numa baita tendência de alta, eu vou fazer scalper contra a tendência aqui, ó, rapidão, pá, 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 pá. Você vai ligando o robô, você liga o robô nessa configuração aqui, ele vai fazendo várias operações. Você não pode esquecer, é claro, de configurar a oco. Você tem que configurar a oco, mano, senão, pelo amor de Deus. Aí você também tá pedindo demais, tá? Configura a oco, deixa tudo certinho e mete bronca, tá? Agora, eu particularmente, isso aqui é para quando você tá no meio do pregão, você não acompanha a abertura, você tá no meio do pregão lá, é 10 horas, meio-dia, 1, 2 horas da tarde, e aí você vê que o preço tá meio no range ali, e aí você quer ligar o robô, e você liga ele, deixa dessa forma, ele vai posicionar as ordens lá, uma de venda na máxima e uma de compra na mínima, beleza? São possibilidades, tá bom? Lembrando sempre, são possibilidades, tá? Não é porque você está fazendo isso que robô vai ser mil maravilhas, ou que ele vai ser uma porcaria. Não. Lembrando, como sempre falo, tudo tem a sua vantagem e tudo tem a sua desvantagem, beleza? Então eu espero que essa questão das ordens aqui esteja entendida. Qualquer dúvida, sobe nos comentários, só me chamar no Telegram, estou à disposição, beleza? Depois, nós temos aqui algumas questões que são o seguinte, ó. Como esse robô é um robô de reversão, tá? Robôzão de reversão monster, o que que a gente vai fazer aqui, cara? Deixa eu mostrar para vocês, porque você tem a opção aqui de acumular os contratos e habilitar as reentradas, igual eu fiz lá no robô do fluxo de preço. É a mesma pegada, exatamente igual, a mesma coisa. Ó, você pode, aqui ele está com reentradas desabilitadas, tá? Então habilitar reentradas está como falso. Se eu vir aqui e colocar como verdadeiro, eu vou mexer aqui na configuração da execução para vocês verem, ó. Se eu vir aqui e colocar habilitar reentradas como sim e aplicar, ó, tá vendo que ele está comprado aqui e ele não fez nenhuma operação nem aqui, nem aqui, nem aqui, mesmo tendo dado sinais de compra. Se eu habilitar as reentradas, ele vai fazer essas operações aqui, ó, ele vai fazer essas compras aqui, tá? Igual o robô do fluxo de preço, a mesma pegada, mesma coisa. Ó, ele tá comprado aqui, comprou, comprou. E aí ele pega essa reversão aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai acumulando os contratos, sempre de um em um, tá, pessoal? Ele não faz o martingale, tá bom? Ele só acrescenta um contrato ou a mão que você colocar lá, se você opera de dois em dois, enfim, a configuração lá no robô que você coloca, de um em um, de dois em dois, enfim. Então ele vai fazendo essas reentradas aqui, e cara, eu particularmente, isso aqui, num dia como hoje, você toma na tarraqueta, porque o preço só subiu. Ó, você chegou a pegar 150, depois chegou a pegar 120, beleza, você tá estopado aqui. Você estopa aqui, ó, tá? Num dia como hoje, que ele, meu, só subiu, você foi estopado pesado. Só que eu recomendo você colocar um stop na linha, tá bom? Para você não ficar pendurado muito tempo. Porque no dia de tendência, ele te estupra, cara. Ele arranca suas cuecas, ele tira tudo aquilo que você tem. Numa tendência como essa aqui, ó, você tá vendido desde o início do dia, cara. Você tá vendido, meu, 2.000 pontos. É muita coisa, meu irmão. É muita coisa, velho. Ainda que você tenha feito um médio, vendendo vários contratos, meu, tua média tá mais ou menos numa. Vamos pegar aqui, cara, você tá no máximo, seu médio no máximo tá aqui com 1.000 pontos. Vamos pegar aqui vocês, né, numa maravilha do universo, você esteja com 1.000 pontos. E você tá com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 contratos com 1.000 pontos. Tá? Você tá com R$ 800 negativo aqui. Pra mim é muito. Eu acho muito. Então, operando dessa forma aqui, te recomendo colocar
um stop, e aqui obviamente tem essa opção para você colocar aqui, ó, saída no canal. Deixa eu colocar aqui como verdadeiro, só para ver se vai carregar tudo certinho. Tá vendo, ó? Ele tem a mesma pegada de acumular os contratos, ele faz a mesma coisa, tá bom? Ele faz as mesmas saídas, mesma entrada e tudo mais, ó. Comprou aqui, aqui, e ele, só que ele vai sair sempre no canal de cima ou no canal de baixo quando tiver vendido, tá? Então, só que ele vai fazer reentrada, mas ele não vai acumular contrato. Por que que ele não vai acumular contrato? Porque ele sempre vai sair no canal, ele não vai esperar dar outro sinal para poder reacumular os contratos de uma vez só, tá? Então, eu recomendo vocês deixarem sempre um stop posicionado, cara. Tem que ter um stop, tá bom? Isso é muito importante. A não ser que você tenha dinheiro infinito na corretora e queira deixar o pau torar. Porque vai ter dia que, do mesmo jeito que hoje, ele subiu 2.000 pontos e estopou com 8 contratos, 1.000 pontos. Vai ter dia, mano, que você vai estar com 25 contratos batendo 500 pontos para cima e para baixo. Deixa eu pegar um. Teve um dia aqui, pegar o dia 13 mesmo, ó. Olha isso aqui. Meu, você tomou um stop aqui, beleza. Só que olha só depois, ó. Tá vendo? Ele foi batendo, cara. Ping-pong. Ele vai para cima e para baixo. Tem dias que isso acontece e te paga muito bem. Tem dias que você fica muito bonito na foto, ó. Comprado aqui, depois vendido aqui, ó. Tá vendo, ó? Só no ping-pong, ó. Tá vendo? Tem dias que acontece isso. Comprado aqui, depois vendido aqui, ó. Saiu aqui na coisa, saiu aqui na banda, vendido e tal. Ó, você comprou aqui, saiu aqui. Entenderam? Tem dias que isso vai acontecer. Agora vai ter dias que isso não vai acontecer. Vai ter dias que você vai ficar pendurado. E vai ficar pendurado pesado. Tá bom? Fica a dica aí para vocês que quiserem operar dessa forma. Deixar o robô configurado assim. Tá? Então a gente tem a opção de habilitar reentradas, de acumular os contratos, que é aquilo que eu já falei. Isso aqui, cara, é muito da hora você mexer na programação e você conseguir fazer isso aqui funcionar, tá bom? Porque se as entradas estão habilitadas, se você habilita as entradas, você vai ter então a opção de acumular ou não contratos. E como é que funciona essa execução de acumular contratos? Ó, se as entradas estão reabilitadas e eu quero acumular contratos, toda vez que eu estiver comprado, tá? Ó, toda vez que eu estiver comprado, eu estiver com a reentrada habilitada e eu quiser acumular contratos, quando ele me der um sinal de venda, eu vou inverter a minha posição e quando ele me der um sinal de compra, eu vou comprar no mercado. Aqui eu podia enviar uma ordem limite, podia fazer qualquer coisa aqui, mas eu coloquei para comprar mercado para garantir que você de fato seja executado ali a hora, tá? Agora, se você não quer acumular os contratos, se você está comprado com as reentradas habilitadas, mas não quer acumular contrato, anote acumular contratos. Quando ele te der um sinal de venda, então o que que você vai fazer? Você vai fechar sua posição anterior e você vai vender a mercado, entendeu? Se você quiser acumular, você simplesmente vai inverter a mão, simplesmente vai fazer a inversão. Agora, se você não quer acumular, para que você não acumule os contratos, que você comece uma nova mão, você precisa fechar a posição sua, que você está aberta agora, você fecha ela, e depois de fechada, você faz uma venda. Você vende um contrato. Então, você fez aqui, ó. Por exemplo, estava comprado aqui, ó. Comprou um, dois, três, quatro. Aqui no sinal de venda, o que que acontece? Você fecha a sua posição de quatro contratos e abre uma posição de venda. Entendeu? Você vai ficar com um contrato só vendido. Beleza? Isso é muito top. É um diferencial. E se você não quer habilitar reentradas, tá? Você simplesmente, quando tiver uma venda, você vai inverter a sua mão e vai ficar, vai virar a mão, vai ficar ali vendido quando você tiver comprado, quando você tiver vendido naturalmente, você vai fazer justamente o contrário, né? Se não tiver habilitado, você vai comprar e vai inverter a sua posição, beleza? Agora, além disso, né, nós temos a opção de saída no canal, tá? Saída no canal, que é sempre você ou colocar ali uma ordem e o próprio o robozinho faz de forma automática, ele coloca uma ordem bem aonde aqui nos canais aqui, ó. Se você tá comprado, ele vai colocar uma ordem de stop aqui e o teu alvo vai ficar aqui em cima do canal. Toda vez que esse canal mudar, ele naturalmente vai atualizar também a ordem. Que nem, por exemplo, ela estava comprado aqui, tua ordem estava aqui em cima.
Aí nesse candle aqui, ó, vamos supor que você permanecesse comprado. Ele vai descendo a tua ordem, ó. Tua ordem vai estar aqui, depois aqui, depois aqui, aqui. Aí vai ficar aqui um tempinho, depois aqui, e assim sucessivamente, até ele pegar na sua ordem e você não ter mais nenhuma posição. Beleza? É assim que acontece, você utilizar a saída no canal. Quer ver, ó, vamos tirar aqui. Eu vou colocar. Ele já tá com a saída no canal, já tá habilitado, né? Aqui, ó, já tá habilitado a saída no canal, beleza. E tem aquelas duas opções que são praticamente de lei, né? Saída com alvo stop fixo. Aqui no saída com alvo stop fixo, se você colocar como verdadeiro, lembrando, tá, pessoal, que são três tipos de saída: saída no canal, com alvo stop fixo e com risco retorno, tá? Então, três tipos: stop no canal, saída com alvo stop fixo e risco retorno. São três. Então, quando você vai configurar, se você colocar as três como verdadeiro, ele vai pegar a última, tá? Vai pegar a saída de risco retorno. Fica atento a isso, tá? Se saída é alvo stop fixo, for como verdadeiro, você tem a opção. Você tem então a opção de sair de fato no alvo no stop e habilitar a inversão. O que que é isso? Tá? Deixa eu salvar aqui. Você vai ver ó, que ele está com um alvo de 80 ticks. Aqui é sempre em ticks, tá, pessoal? É o que é o equivalente a 400 pontos, beleza? Tá aqui, ó. Ele fez uma entrada de compra aqui, beleza? E aqui, ó, ele comprou aqui, saiu na linha. Por quê? Porque o gain está como fixo, mas o stop está no canal, entendeu? Está como verdadeiro. E aí o que que acontece? Ele saiu aqui no canal, ó. Essa ele entrou comprado, o preço não veio para cá, então não tirou e ele saiu aqui no stop fixo. Se o inversão estiver como verdadeiro, o inversão aqui estiver como verdadeiro, o que que vai acontecer? Mesmo que ele, por exemplo, aqui, ó, ele não pagou os 400 pontos nesse caso aqui, ó. Ele não chegou a pagar os 400 pontos, ó. Pagou 300, mas como ele deu um sinal de venda, então ele inverteu a mão. É aquele padrão básico que a gente já tem em todos os vídeos, tá? Tem em todos os vídeos esse padrão aqui, tá bom? Em todos os setups, desculpa, esse padrão. É, E você tem a opção de deixar como falso também aqui o gain fixo e o stop no canal. Então, ele só vai entrar e sair da operação quando ou bater no alvo ou bater no stop. E quando você está comprado, ele já posiciona automaticamente suas ordens lá. E o robô não vai fazer nada somente quando bater nas ordens, tá bom? Isso aqui é a questão do. Então, recapitulando, se você marcar aqui saída, alvo e stop fixos, você tem essas seguintes opções. Alvo sempre em tique e stop em tique, tá? Se você deixar o habilitar inversão como verdadeiro, quando ele está comprado e der um sinal de venda, ele vai inverter a mão. Quando está vendido e der um sinal de compra, ele vai inverter a mão. Se você não deixar isso habilitado, se você deixar isso aqui como falso, ele só vai entrar e sair nos sinais e sair nas ordens, beleza? Se você deixar o gain fixo mais stop no canal, ele vai pegar o gain, sempre o gain vai estar fixo, porém, quando ele vai sempre posicionar uma ordem no canal. Se ele tiver comprado aqui na linha vermelha de baixo, se tiver vendido aqui na linha verde superior. Beleza? Isso aqui é saída com stop e alvos fixos. E tem a terceira opção, que é saída risco retorno, tá? Aqui está configurado para 2. Lembrando que tem aquela questão para o santo, que eu expliquei no último vídeo também, tá? Que é o que? Você vai pegar aqui o alvo, que é o seu stop, quer dizer, a sua compra aqui, ó. Ela na verdade está posicionada aqui. Você comprou, saiu aqui, porque a gente tem, vamos lá, 170, mas está confirmado para 10 mais 50 220. Então a gente estopou aqui com 220 pontos. O Renko é 170 mais 50 ticks aqui que a gente coloca para o Santo, então 220. Aqui nós temos um stop de 180 mais 50, 230 pontos, vezes 2, 460. Aqui, ó, 460 pontos. Foi o alvo dele, que ele foi lá buscar. Aqui, exatamente a mesma coisa, ó. A gente tem 195, vamos pôr 200 pontos do Renko, mais 50 pontos do Pro Santo. Aí 250. Como o risco retorno tá para 2, 500 pontos. Tá aqui, ó. É tudo arredondado, vocês entenderam, né?
500 pontos aqui seria o nosso alvo, tá bom, pessoal? E nisso daqui tem a opção de você também habilitar inversão. Se você tiver com habilitar inversão, daí você, quando ele está comprado, dá um sinal de venda, ele vai inverter a mão e assim sucessivamente você vai fazendo essas operações sempre com risco-retorno, buscando 1 para 1, 2 para 1, 5 para 1, enfim. Aí é você quem decide, tá bom? Bom, pessoal, é isso aí. O vídeo já está com quase 40 minutos, vai dar, acho que depois da edição deve dar umas meia horinha de vídeo, tá? Espero que vocês curtam. Esse setup, cara, é muito top, ele funciona muito bem, tá? Para você que quer buscar alvos curtos durante o dia, 50 pontos, 100 pontos por dia, eu acredito que esse setup aqui ele vai ser um diferencial para você, porque você vai conseguir, muito provavelmente, na grande maioria dos dias, cara, a sua pontuação. Se você está procurando um setup para te dar poucos pontos por dia, vai ter dias, que como eu já comentei, que ele vai pagar muito. Olha só, 480 mais 410 e aí que depois mais 300 e assim sucessivamente, entendeu? Nesse dia aqui ele pagou mais de 1.500 pontos. Você ficou no dia positivo mais de 1.500 pontos. Então, como todo setup, como eu sempre explico, né? Tem os seus prós e contras, tem as suas vantagens e as suas desvantagens, mas de um modo geral é um setup muito bom de você operar. Você consegue deixar ele rodando no automático para fazer, cara, pequenas operações de scalper nas linhas. Também isso é muita vantagem. Para pegar aquele pullback malandro aqui nas linhas de maior máximo e menor mínimo. Se você aumenta o período, você consegue confirmar é, um pullback de forma muito mais prática, muito mais assertiva, tá bom? Lembrando que você precisa ajustar isso daqui com o seu gerenciamento financeiro, com o seu gerenciamento de risco, com o seu capital, com o seu psicológico e com tudo aquilo que você, com o seu alvo diário, com o seu stop diário e tudo aquilo que você sabe que eu sempre comento aqui, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia, sua semana. E não esquece, cara, se você quiser dar aquela força pra gente, curte aí o vídeo, compartilha nos grupos, manda isso aqui para quem você quiser, compartilha isso aqui, compartilha o código, vou deixar o código aqui, vou passar devagarzinho para vocês poderem ver, copiar o código aqui, tá? Esse arquivo já está disponível no nosso Drive vitalício, tá bom? Mas se você não puder ou não quiser dar um apoio pra gente, tá aqui o código, só você copiar tudo certinho aí. Eu tenho certeza absoluta que isso aqui vai fazer diferença para você. Tem feito para muita gente, só o fato de eu deixar aqui, ó, código. Aí você não esquece, coloca o vídeo em Full HD. Tem gente que fala, pô, Rafa, a letra tá embaçada, não consigo ver. Só você colocar o vídeo em Full HD, todos os nossos vídeos são gravados em Full HD justamente para você poder enxergar bonitinho o que está escrito aqui, tá? Então coloca o vídeo aí em Full HD que você vai conseguir ler todas as letras, tudo certinho, todo o texto que está aqui. Aí, meu amigo, ó, são 292 linhas de código. Boa sorte, Deus abençoe. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar no Telegram. E, meus queridos amigos, tamo junto, bora pra cima.